convidamos o senhor Everton Martins, da MSL, para uso da palavra e continuidade do nosso painel, por favor. Bom, nosso tema, olhando para 2023, os desafios dos integradores, dos empreendedores, né, e também dos consumidores com as mudanças da legislação. Mas antes disso, eu quero convidar vocês a conhecerem um pouquinho aqui do MSL, que é um movimento de empreendedores e consumidores de energia solar fotovoltaica, que gera sua própria energia, né? Um movimento que nasceu em 2019, na questão da taxação lá da energia solar, naquela época. Antes disso, ontem teve aqui uma brincadeira sobre quem começou há 2 anos no setor, há mais tempo. Então vou repetir aqui hoje, porque eu achei alguns, antes de dinossauros aqui, foi dito ontem aqui. Então quero perguntar, quantos anos você tem de solar? Quem tem 2 anos no mercado solar que está aqui? Levanta a mão. Mais de 2 anos? Mais de 5? Tá. Então, bom. 2 anos, aí nós colocamos até 5, e eu achei um com 10 aqui, que é o Gustavo Buiatti, que fez a palestra de manhã ali, e aí nós chamamos de fóssil, né? Quer dizer, já passou dos dinossauros aí, né? Então a maioria, pelo que eu vi, está na faixa de 5 anos que está aqui, né? E tem alguém que está querendo entrar no mercado solar aqui, porque eu vi que muita gente não levantou a mão. Que não tem nem 2, nem... É consumidor? Tem consumidor aqui, não? Não, né? Muito bem. Então, a maioria, a média é de 5 anos, né, das pessoas que estão aqui hoje. Então, viver um pouco da transição regulatória de 2015 não, né, porque já tinha mudado, né, mas da mudança agora de 2019 para cá com a Lei 14.300, né. Trouxe aqui um pouquinho de memória só para vocês. Isso aqui era 2013. E a gente estava discutindo hoje, nós fomos visitar uma usina, inversores que estão funcionando há exatamente 12 anos sem parar, né? E a gente estava conversando como isso desde a época. Então aqui hoje, trouxe só para um momento mesmo de histórico, o Gustavo, que deu uma palestra brilhante aqui hoje de manhã sobre mercado e etc. Muitos acompanharam aqui, Gustavo Buiatti. Então lá em 2013, aqui estava eu, aqui o Gustavo, e essa era a quantidade de usinas que tinha no Brasil, só para vocês entenderem os desafios daquela época. Isso aqui é uma matéria do jornal Hoje. Mato Grosso do Sul tinha 6, aí tinha Rio de Janeiro, que um pouquinho, isso aqui era o total do Brasil, só um pouco de memória, né? Esse é um projeto no Rio de Janeiro, também social, Vila Isabel, e aqui na Itaipu Nacional, que a gente estava propondo para fabricar módulo no Brasil com cadeia vertical, purificação de silício e tudo, para ser tudo nacional. Então, para quem não conhece um pouco desse trabalho lá dos pioneiros, como eu encontrei o Gustavo aqui hoje, eu falei, cara, eu vou trazer um pouquinho, mudei minha apresentação só para compartilhar com os colegas um pouquinho dessa memória. Ó, o Gustavo está ali. Né? É uma coisa bacana de saber como começou. Isso foi agora há pouco, uma usina na ordem de 5 megas, que a gente foi visitar e dar uma olhada, trocar uma ideia sobre aí o futuro que pode ser feito para os desafios de 2023. Né? Então você tem essa imagem com essa quantidade e olha hoje, né? Milhares de conexões aí, né? Então realmente mudou muito. E pouco dessa jornada, a gente trouxe também, temos por que tem MSL, por que tem associação e o que os integradores estão envolvidos com isso, para trazer um pouco, por que a gente tem essa visão das mudanças em 2023, vou chegar um pouco à frente, mas a gente está falando desde 2011 até 2021, os desafios que foram para não ter a taxação em 2019, para a gente chegar até aqui com um marco legal, com várias melhorias que foram obtidas ao longo de 3 anos de discussão. Então, não foi fácil chegar até o marco legal, e foram 3 anos de debate, muitos integradores que estão aqui foram para Brasília, nosso colega da Smart 7 estava lá também, do pessoal de Goiânia, né? Ali, Germano, Dourados, e que estava lá. Falando do tema da palestra, nós estivemos há uns 60 dias lá na Intersolar em Munique, e vendo como aquele mercado, que já está bem mais maduro em relação ao nosso, o que a gente visualizou para nós integradores, né? Não pela ótica do distribuidor e pela ótica do fabricante, mas pela ótica de nós integradores que estamos aqui na ponta fazendo a entrega para os consumidores.
Até de manhã, nessa visita na usina, conversando com o Gustavo, a gente falou, poxa, a gente tinha vendido tanta residência naquela época, e garantia de 25 anos do módulo, né? Esse cliente de residência, ele te liga 25 anos sem te pagar R$1 e quer assistência. Nós estávamos conversando isso de manhã. Então, é um casamento de longo prazo. Então, como fazer isso monetizando para a tua empresa continuar vendendo e ter o OIM? Então, criar essa fórmula da manutenção, porque senão dali a pouco você vendeu muito, mas esse muito cria um passivo para a tua empresa que vende residencial. Então, quem trabalha com residencial, um mercado importante para olhar é como ele monetizar essa questão da manutenção. Buscar essa fórmula. É um desafio grande no residencial. E, sem dúvida, quem achar a melhor fórmula, vai escalar isso, vai ter um bom resultado. Mas são exercícios que nós que trabalhamos instalando, devemos olhar com muito carinho e atenção. Senão você escala demais essa venda residencial e ele vai pedir suporte, você não vai ter mais braço para estar fazendo isso, porque você está instalando o projeto. O outro ponto são as baterias, que o Gustavo falou muito bem hoje de manhã, compondo a rede, não só em grande escala, também com as próprias concessionárias que já estão instalando. Se não me engano, a S Eletropaulo foi uma das primeiras que trouxe o container de bateria. Tinha um engenheiro que a gente fazia palestra em Furnas lá naquela época, ele mostrava esse projeto e realizou. Mas também nas residências agora. A gente pode ver lá os stories aqui, da Growatt mesmo, que todo mundo já está acostumado, inversor Growatt, Huawei, todas as marcas, Sage, que está aqui no evento, todas estavam com baterias com seus sistemas. Né? Aqui foi falado muito, quem falou de equipamento, todos estavam com sistema de baterias, então ele não é um sistema que está longe. Já tem gente aqui no evento que já tem sistema com bateria instalado em casa. Já tem distribuidor vendendo isso. Então a escala disso daqui para frente vai ser muito grande. E a gente compreender e se capacitar nessa tecnologia vai ajudar. Primeiro, que com a Lei 14.300 você tem uma taxação que vai acontecer para microgeração, para mini geração. Se eu posso armazenar parte dessa energia para autoconsumo em bateria, por que não fazer isso? Então, é um ponto de vista, eu diria que o mais simples do uso da bateria, que eu estou falando aqui, a aplicação mais direta e rápida de qualquer um entender. Guardo energia e uso depois, não injeto na rede, fico fora da discussão tributária, de ICMS, fico fora de toda essa questão. Então, isso já está disponível. Quanto à questão de valores, que foi comentado, acho que o Rafael, né, que comentou aqui, acho que a questão da escala agora, né, Rafael, vai trazer essa queda de preço. Já começou, na verdade, então daqui a pouco isso já fica acessível. Então, em termos de direção para o integrador, minha visualização é o OEM, estudar sobre baterias e começar a olhar sobre a geração compartilhada. Por que não nós, integradores, não temos esses pools de energia da compartilhada também, fornecendo energia para a rede? Por que não? E por que não ter histórias de bateria junto com esse pool para melhorar a rede, como na palestra do Gustavo, melhorar a modulação de rede? Então, acho que a gente começar a olhar essas coisas, eu diria que o primeiro OEM, porque eu vi muita gente comentando sobre venda de casa aqui, e vendendo muito. E monetizar isso seria o primeiro passo, e bateria e a compartilhada se informar sobre isso. Eu diria que uma direção bacana de seguir. Em termos de desafios, veja, 1,4% na região sudeste em relação às unidades consumidoras. Então, quer dizer, 1,4% é muito pouco das UCs do sudeste, muito pouco. Então, o número de unidades consumidoras ela é tão grande, e a gente aqui estava falando muito sobre crescimento, mas ele é muito pequeno ainda, frente aos 10 anos, tendo tantos gigas, né, tudo esse número é grande, mas ele, na verdade, é muito pequeno frente ao crescimento que tem de unidades consumidoras. Então, de fato, o solar ainda é muito pequenininho mesmo. No caso do Centro-Oeste, 2,75, região Sul 2,20, 1,40, não é nada. Veja que você não tem nenhum que passou 3% em relação às unidades consumidoras presentes nesses estados. E aí vamos ver quanto que cresce isso, né? Se 99,4%, o relatório da ANEEL, está ali embaixo, não está dando leitura, mas é do dia 31/7/2022, fonte ANEEL, 99,4% é microgeração. É muito pequeno.
é muito grande, mas é muito pequeno ao mesmo tempo. Quer dizer, 99,4 é micro, então a mini está entrando agora, mas olha que reflexão interessante. Apesar de representar apenas a mini 0,55%, ela já tem 14,32% da potência. Então, veja, a mini é pequenininha, 0,55%, mas ela já representa de potência 14,32%. Ou seja, as grandes plantas estão sendo feitas de maneira também exponencial. Apesar de nesse gráfico você ver que a micro é a que tem mais capilaridade, é a que está mais presente, mas a potência dela proporcionalmente ela é menor nessa entrega. Por quê? Porque nós temos aí os projetos de concessionárias, CEMIG Sim, Energias, enfim, todas colocando plantas na ordem de 5 mega. Então, ele tem uma entrada de potência maior. Né? E aí, nesse ponto de vista, quando a gente olha a matriz, dado da EPE, inclusive o Thiago, na abertura aqui da EPE, mostrou esses dados, nós temos a solar distribuída na 5ª colocação aqui, em termos de fonte. E a centralizada está na 7ª. Né? Então, é potência. Mas quando você olha pela ótica de energia, e na abertura aqui eu comentei sobre isso, nós estamos em 9º lugar. Observem que vocês devem receber infográficos de várias entidades, de associações, que dizem sempre que estamos em primeiro, que passamos, que ganhou, e que etc. Aquilo é pelo ponto de vista de potência. É muito particular aquele ranking, mas eu vejo que a gente tem que ter um olhar mais aberto sobre matriz e olhar sobre o ponto de vista de geração de energia. Então, será que essa fonte está tão desenvolvida assim? Mas por que ela está em 9º lugar? Percebe? Então, outro ponto de vista é que, não, ela não está tão desenvolvida assim, em termos de quantidade de energia. Porque no final do dia o que conta é quantidade de energia. Está claro isso aqui, a diferença de potência e energia para vocês? Para todo mundo? Porque muito se fala em potência, o ranking de potência. E se fala muito pouco ou quase nada em relação à quantidade de energia. Então, nós não estamos liderando, não estamos na ponta, isso não é verdade, porque a EPE está nos dizendo que nós somos o 9º lugar. Pior do que nós em distribuída é só a centralizada, em quantidade de energia. Está claro? Porque para funcionar isso aqui, não é potência instalada, é energia. Né? Isso gera uma confusão para a gente. Então, quando nós vamos lá conversar sobre política pública em Brasília, defender a energia distribuída, será que o ranking que a gente não deveria mostrar é que nós estamos em 9º? Essa é uma reflexão e que merece ter um olhar melhor sobre a microgeração, que é 99%, está presente em mais de 5 mil municípios do Brasil gerando emprego, a microgeração. Então, sobre essa ótica, eu queria deixar essa mensagem e reflexão. São desafios. Por exemplo, hoje nós temos 96 milhões de unidades consumidoras. Quando começou a discussão em 2019 sobre taxar ou não taxar, que a ANEEL colocou lá 63%, 62%, nós éramos 82, 83 milhões de unidades consumidoras. Né? Nessa ordem. Veja, aqui a quantidade de unidades com geração, naquela época era 374 mil, se não me engano. Então vamos fazer a conta. Bom, eu saí de 84 milhões para 96 no mesmo período e saí de 374 para 1,4 milhões. Nós estamos conseguindo acompanhar o aumento de novas unidades consumidoras? O Rafael bem disse aqui que o carro elétrico, equipamentos elétricos, de manhã foi falado até da Airfryer aqui pelo nosso presidente, o Crispim, também, e aumenta-se o consumo, o patamar de consumo do Brasil ainda é muito pequenininho, da média do consumo do americano, por exemplo, de energia. Então, não há por que reduzir, vai aumentar, sim, a geração distribuída, só tem a aumentar. Né? E não acompanha o crescimento das unidades consumidoras. Então, qual que é o ponto de vista? Tem um potencial enorme de mercado, e a reflexão que estava comentando hoje com alguns colegas, esse mercado ele vai crescer na mão de quem? Ele vai crescer, isso sem dúvida, mas o integrador que faz microgeração, ele vai crescer na mão desse
integrador, na mão de quem que ele vai crescer? Essa é a grande reflexão. Né? E a gente, claro, quer que cresça uma parte na mão do integrador que está sentado aqui assistindo as palestras. E para isso, as políticas regulatórias precisam fazer com que os pareceres de acesso sejam aprovados, que as compensações de crédito sejam corretos, que os custos de rede não sejam repassados de maneira absurda para qualquer projeto de 50 kW que estão cobrando um absurdo. Então, assim, precisa ter um conjunto de coisas que essa micro avance e não só a mini. Entendeu? Esse é um ponto de vista importante da gente estar unido no sentido de vamos olhar isso. Né? E os novos mercados a gente comentou acima, baterias e a questão da compartilhada também. Né? Convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre esse movimento de integradores. São integradores e são consumidores que acreditam que a microgeração, aquela de mais de 99%, continua e precisa de um espaço, de uma presença aí nas políticas públicas do nosso país. Né? E agora, em ano de eleição, está na nossa mão também a gente posicionar, defendendo interesses aí da microgeração do consumidor final. Né? Esse ponto de vista. Deixo aqui o contato, fica à disposição depois para perguntas.